Haribo a todos, todas as glórias a Sri Guru, Sri Gauranga, todas as glórias a Sri Prabhupada. Meu nome é Arjuna Vallabha, sou discípulo de Japataka Swami e venho aqui a pedido do querido amigo Adibhuta e da Satidevi falar sobre alguns templos e alguns lugares sagrados da tradição Vaishnava, principalmente na Índia, mas em alguns lugares fora dela também eu vou falar um pouquinho, né? Hoje eu vou tentar ser bem resumido no meu falatório, porque eu, geralmente quando eu falo muito as coisas ficam compridas. Então eu vou tentar pincelar um pouco sobre alguns lugares sagrados e algumas tradições da cultura Vaishnava em geral. E hoje começarei com um templo que é muito pouco conhecido da maioria dos devotos daqui do Brasil, principalmente, mas é um dos grandes centros do Vaishnavismo na Índia. Esse templo fica no estado do Kerala, no extremo sul da Índia, e se chama Guruvayur. É conhecido como Burloka Vaikunta, ou seja, o mundo espiritual na Terra. Esse nome, Guruvayur, vem do nome da deidade, que se chama Guruvayurapam, que seria Senhor Apam, né, de Guru, Brihaspati, que é o Guru dos Devas, e Vayu, que é o deus do vento, né? Ele tem esse nome porque ele foi instalado lá por essas duas deidades, né? O templo é dedicado a Krishna, mas segue uma tradição que é muito comum no Kerala. E mesmo os templos sendo de Krishna, Rama, Bharata ou Nishinradeva, a deidade que você vai encontrar no altar vai ser uma deidade de Narayana, de 4 braços, né, de Vishnu, né? É um templo muito importante, é um templo muito antigo, vocês vão saber por que logo mais. É muito famoso dentro da tradição indiana. Vamos falar um pouco primeiro sobre a deidade. A deidade é uma deidade feita numa pedra rara chamada Patala Anjanam. É uma pedra negra, bem escura. E, como eu disse, é um Vishnu de 4 braços. Ela tem cerca de 1 metro de altura. E é muitíssimo antiga. Um pouco da história dessa deidade se encontra no Narada Purana. É descrito lá que essa deidade era originalmente adorada por Brahma. E essa deidade foi dada de presente por Brahma a Vasudeva, o pai de Krishna. E depois foi parar como deidade da casa, ou melhor, do palácio do próprio Krishna em Dwaraka. Então, essa era a deidade que o próprio Krishna adorava na casa dele, no altar da casa dele, como todo bom Vaishnava, né? Geralmente é bom ter um altar em casa. E Krishna, sendo o exemplo máximo também que a gente tem que seguir, ele também tinha um altar na casa dele, como o Sr. Chaitanya, todas as encarnações. E essa era a deidade que Krishna adorava na casa dele. Ou seja, é uma deidade muito importante. Quando Dwaraka, após a ida de Krishna embora desse planeta, afundou, essa deidade foi resgatada por Brihaspati, né, Guru, e Vayu, o deus do vento, e eles saíram atrás de um lugar onde instalar essa deidade. Quando eles estavam chegando na região de Kerala, no extremo sul da Índia, uma região muito bonita, cheia de praias, coqueiros e matas, tinha um lago muito belo, e nesse lago estava o Sr. Shiva conversando com Parashurama. Para quem não sabe, o Kerala foi criado por Parashurama, né? Ele deu uma machadada no mar e da terra que surgiu das águas foi formado o estado de Kerala. E Shiva conversando com Parashurama, Guru e Vayu chegaram lá com a deidade de Krishna e perguntaram para Krishna, para Shiva, né, onde podemos instalar essa deidade? E Shiva falou assim, que é um lugar muito aprazível, né? Tem esse lago aqui, é um lago que existe até hoje, chamado Ruda Tirthan. É um lugar muito cercado de verde, com muitas árvores, e a gente pode fazer a instalação dessa deidade aqui. No lugar já existia um templo, só que era um templo de Durga, de Devi, de Bhagavati, né? Esse templo existe lá até hoje. E a deidade de Durga então falou assim, vocês instalem Vishnu aqui e eu vou pro lado. E assim é até hoje, né? Até hoje tem a deidade de Durga que fica do lado de Vishnu, né? Que ela se chama Edatarikatu Kavil,
né? Eu estou lendo aqui que os nomes em Malayalam às vezes são meio complicados. Edarelikatukaviu é o nome da deidade que cedeu lugar ao Senhor Krishna. Então foi feito a instalação por essas personalidades elevadíssimas no lugar, e assim começou a adoração no templo, né, que se tornou um templo muito importante por vários motivos, né. Esse templo hoje é cuidado pelos clãs dos Nambúdiris, que são um grupo de brahmanas muito tradicionalistas, muito respeitosos, muito conhecedores das tradições e rituais de forma em geral. Para vocês terem uma ideia, eles são os únicos grupo hoje que consegue fazer os rituais e ainda faz os rituais védicos antigos, com soma, etc. Né? E esses brahmanas mantêm um altíssimo padrão de adoração e nos rituais que são feitos nesse templo. E eles são muito, muito, muito tradicionalistas. Então é um templo onde não hindus não podem entrar, né? Isso não significa que os devotos da ISKCON não possam, como no templo de Jagannatha. Se você for considerado um hindu, vamos dizer assim, convertido, ou da ISKCON, ou de outro grupo, você, desde que comprove isso, você pode entrar no templo. Como eu disse, eles são muito tradicionalistas, então vão ter certas coisas que vão ser obrigatórias. Por exemplo, só se pode entrar com sari ou dhoti, né? Os homens com peito descoberto, não se cobre o peito perante a deidade. Isso é uma tradição na maioria dos templos do Kerala, e esse certamente é levado muito à risca, né? E outra coisa sobre esse templo é que ele é considerado um dos grandes templos do Kerala, não em área, porque apesar de ele ser grande, para a gente ele é considerado grande, comparado com alguns templos da Índia, ele não é muito grande não. O templo, ele segue, arquiteturalmente falando, ele segue a tradição do Kerala, então muitas partes são feitas em madeira e pedra. Eles são muito diferentes dos templos que a maioria dos devotos estão acostumados a ver, seja em Vrindavana, seja na Bengala, seja na região da Jaipur, onde os devotos costumam ficar, porque ele é razoavelmente baixo, tem o teto coberto de folhas de cobre, telhado de cobre, e ele é pequeno, tem alguns altares além do templo de Krishna propriamente dito, que é, como eu falei, o templo de Durga, de Bhagavati. Tem o templo de Shasta, de Harihara, Putra, que é considerado filho de Vishnu e Shiva. Mais tarde eu posso falar isso. Tem também um templo de Ganesha, um templo de Sarasvati e um lugar onde tem um Vishnu deitado, onde ficam algumas Shalagrama-shilas, né? Mas o centro mesmo de toda a adoração é a deidade de Guru Vayurapam, né? Que vão ser colocadas algumas imagens aqui que vocês vão ver. A deidade é grande, como a maioria dos grandes templos da Índia não deixam fotografar, só as deidades pequenas, né? E desde então que esse templo foi estabelecido, ele segue todos os rituais. O templo ele tem um esquema de pujas que começa desde a 1 da manhã e vai todo dia até as 10 da noite. Então isso torna muito puxado. E o pujari-chefe, o head pujari desse templo, eles ficam só durante 6 meses, né? E depois é feita uma eleição entre vários pujaris, várias pessoas elegíveis, e é trocado de pujari, porque o serviço é muito puxado e ninguém aguenta ficar muito tempo. E além disso, os pujaris, enquanto estão servindo a deidade durante esses 6 meses, eles não podem sair de dentro da área do templo, né? O templo é um grande centro cultural de cultura Vaishnava, porque além do Darshana mesmo e de tudo que envolve a adoração à deidade, como a praçada, como música, que ele tem, o templo tem a orquestra própria, a orquestra de estilo de música chamada Tiyambaka, que é usado no Kerala, uma música instrumental que é tocada para as deidades. O templo também é um grande centro de dança clássica, né? E existe como o Kathakali, o Bharatanatyam, o Mohiniyattam, e existe um estilo que é só dançado nesse templo, que é o Krishnanatam. Essa dança ela conta todos os passatempos do Bhagavatam,
e principalmente sentados em Krishna, e essa dança ela é feita todas as noites no templo. Então, das 10 horas da noite até a hora que a deidade acorda de manhã, o pessoal está dançando no templo. Então, é um templo com 24 horas de serviço, né? Então, e sempre tem muita gente, tem muitos peregrinos, às vezes você tem filas enormes para você conseguir ver a deidade. E outra coisa que é muito comum ser feita nesse templo, que muita gente vai para isso lá, é casamento. É um templo onde os devotos, principalmente do Kerala, eles vão para casar, né? Como eu falei, o templo não é muito grande. Em frente tem o Dwarastamba, onde é erguida a bandeira da deidade. De cada lado dela tem algumas chamadas Dipastamba, que são grandes postes, vamos dizer assim, metálicos, onde são acesos lamparinas em dias especiais, principalmente nos Ekadasis, onde todo Ekadasi é um festival no templo. E ao redor de todo o templo tem vamos dizer que é um grande corredor, muito alto, muito largo, onde são feitas 3 procissões diárias com elefantes, no mínimo 3 elefantes, carregando a deidade menor, né, para dar darshana para os devotos, para abençoar os devotos e tal. E ao redor do templo inteiro também é todo cheio de lâmpadas, lamparinas, né, de óleo, colocadas nas paredes, que em dias especiais, como agora no mês de Kartika, os devotos costumam acender e deixa o templo todo iluminado, que é uma coisa muito bonita, né? O templo, além de ser um centro de dança, de música, também é um centro de outros tipos de arte, como o estilo tradicional de se contar os passatempos, que você vê vários devotos com a roupa especial, com um chapeuzinho vermelho, que eles ficam espalhados pelo templo, né, e contando os passatempos de Krishna para grupos de devotos e peregrinos. E outra coisa que esse templo é muito importante, que ele reviveu uma arte que estava quase morrendo no Kerala, que era a arte da pintura tradicional dos afrescos nos templos. Esse templo é todo forrado por todos os lugares por esses afrescos. E esse templo, como é considerado um dos grandes templos do Kerala, ele tem vários festivais. Os festivais no sul da Índia, os importantes, são chamados Brahmotsavas, que são, traduzindo, seria o Festival de Brahma. E nesses festivais, que duram no mínimo 10 dias, tem uma gama de coisas que acontecem, desde procissões, que já no templo ocorre diariamente, 3 vezes no mínimo, corridas de elefantes, o templo tem muitos elefantes, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, apresentações de dança, apresentações de teatro e várias outras atividades que você pode imaginar que são feitas no templo, né? E vários rituais que chegam lá, além dos casamentos, cerimônias diversas para vários tipos de sanskaras que as pessoas buscam, e além do darshana, que é o motivo principal do templo, onde vai muita gente mesmo, né, peregrinar e para ver essa deidade, e ela tem fama de dar muitas bênçãos aos devotos que vão lá adorá-lo, né? Como eu disse, existem 3 procissões por dia, logo de manhã, depois do Govinda, né, da hora do Govinda, que a gente costuma chamar aqui, uma perto do meio-dia, e a principal é ao anoitecer, né, por volta das 7, 8, assim, que a deidade de Krishna sai toda paramentada de ouro, né, e sai em procissão com os devotos. Então, assim, o templo fica sempre lotado, e essa procissão é feita com elefantes. Como todos os grandes centros do Vaishnavismo, esse templo também tem muitos devotos importantes, estão ligados. Dentro dos que a gente mais conhece da nossa tradição está Bilva Mangala Thakur, que escreveu o Sri Krishna Karnamrita, né? Ele sempre visitava esse templo, que morava ali perto, né? Tem muitos outros devotos muito importantes. E tem um que é muito querido dos devotos, assim, ele fez história. Ele não é tão antigo, né? Ele serviu a deidade durante muitos anos, e
o nome dele se chama Keshava. Ele serviu a deidade por cerca de 70 anos. E ele chegava todo dia na hora do Mangala. Ele acordava bem cedo. Nunca se atrasou. Né? E o serviço dele era carregar a deidade nas costas, porque ele era um elefante. Ele era um grande elefante, o maior elefante que já viram na região. Ele foi presenteado ao templo por uma família aristocrática do Kerala. E desde então o serviço dele era carregar a deidade. E isso ele fez durante toda a vida dele, de mais de 80 anos. E ele era tão querido pela deidade e tão querido pelos devotos que ele vinha sozinho, de cerca de onde moram os elefantes do templo, a uns 3 quilômetros do templo. Ele vinha todo dia sozinho na hora do Mangala, ninguém precisava trazer. Quando a deidade saiu do altar para fazer a procissão, ele já estava lá esperando. Conta que só uma vez ele chegou em cima da hora, né? E ainda ele veio correndo no caminho e tinha uma pessoa com lepra no meio da rua e todo mundo falou, nossa, né? Vem o Keshava correndo loucamente, vai matar ele atropelado. Ele freou em cima, tirou o devoto que tinha doente, colocou do lado com a tomba e continuou o caminho para o templo e chegou na hora. Ele, como eu disse, ele serviu a deidade todos os dias durante 60 anos. Eu conheço poucos devotos aqui ou de outros lugares que fizeram um serviço tão certinho, tão primoroso para uma deidade como Keshava foi. E isso era reconhecido por todo mundo, né? E quando ele começou a ficar velho, os devotos tentaram mudar, colocar outro elefante para carregar, não sei o quê, mas a deidade se manifestou e falou, não, enquanto Keshava viver, ele que vai me carregar. Né? Então a vontade da deidade, né? A deidade se manifestou para os pujaris, falou isso, e a vontade da deidade foi mantida. E o Keshava, ele abandonou aqui quando ele abandonou o planeta, isso não faz muito tempo, acho que foi se eu não me engano, foi nos anos foi em 1976. Você vê como ele era uma alma elevada, ele fez o serviço dele com a deidade foi tirada dele, ele foi andando de costas até o lado de fora do templo, era um dia de Ekadasi, e quando ele saiu do templo, ele caiu morto olhando para a deidade. No lugar onde ele morreu, até hoje no templo, foi construída uma escultura dele, e os 2 marfins deles hoje ficam do lado da entrada da porta principal do altar, né? E até hoje é feito um festival em honra ao Keshava, onde os elefantes, né, fazem uma adoração para o Keshava e fazem uma corrida, e aquele elefante que ganha essa corrida ganha o direito de carregar a deidade por 1 ano, e todo ano tem essa corrida e esse festival, né? E em honra ao Keshava. Aqui também, que vocês procurarem no YouTube, vai ter muitas fotos dele, vai ter até filme, fizeram até um filme com a história do Keshava, que ele é muito, muito querido pelas pessoas de Guruvayur, né? Então outro passatempo que é ligado a esse templo em si é o rei Jamanejaya, né? Filho de Maharaj Parikshit, que ele pegou lepra porque ele fez aquele sacrifício que está a história no Bhagavatam do sacrifício das serpentes, e ele foi amaldiçoado com lepra. E Dattatreya falou para ele ir em Guruvayur e pedir, né, a cura para a deidade de Guruvayurappa, e assim ele fez e foi curado também da lepra, né? Então eu falei um pouquinho sobre esse tempo muito legal, que meu guru Japatakossa, uma vez ele numa aula, ele falando um pouco desse templo, ele falou que inclusive é um lugar, se alguém quiser nascer como elefante, seria um lugar ótimo, porque o templo ele tem 60 elefantes, né, muito bem cuidados, eles moram num sítio a cerca de 3 quilômetros do templo, são muito bem cuidados e vivem no serviço para a deidade, né? Então, falei um pouquinho sobre esse templo, e espero que vocês tenham gostado, né? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida ou qualquer curiosidade a mais sobre esse templo, vocês entrem em contato aqui no canal e eu terei prazer de responder a vocês. Haribol, até a próxima.